Ok, pessoal, então vamos começar mais uma aula. Vou contar uma historinha para vocês. Uma vez tinha uma sinagoga e tinha uma senhora no setor feminino, senhora de idade já, e o rabino começou a ler o trecho na Torá, que fala que o Yosef, ele foi procurar os irmãos, o pai dele, Jacó, mandou José procurar os irmãos, ele foi procurar os irmãos e de repente o rabino escutou a senhora gritando: José, volta, José! O rabino continuou a leitura, ela falou: José, não vai, José! Ano passado você foi, te jogaram no buraco, você está indo de novo. Bom, a gente, quando estuda as porções da Torá, a gente tem que estar vivendo com elas, certo? Então, como na porção passada, porção que lemos ontem, na semana passada, a gente falou sobre o falecimento do patriarca Jacó. Falaram os sábios, o patriarca Jacó não morreu. Apesar de que já falamos isso mais uma vez, quando chega de novo a gente pode falar de novo, vivenciar isso mais uma vez, sendo que é um assunto importante, interessante. Então a gente vai relembrar um pouquinho esse assunto e depois, como é um assunto um pouco polêmico, pode gerar dúvidas, a gente vai querer ouvir perguntas de vocês também sobre esses assuntos relacionados, bem porque antes da aula eu já escutei pessoas perguntando. Então vamos falar. A porção da Torá que lemos ontem fala que o patriarca Jacó faleceu aos 147 anos, embalsamaram ele e depois fizeram um cortejo fúnebre, levaram ele do Egito até a terra de Israel, até Hebron, Me'arat HaMachpelah, na caverna onde estão enterrados Adão e Eva, Abrão, Sara, Isaac, Rebeca, estava enterrada já Leia, e levaram-lhe para ser enterrado ali do lado da esposa dele, a Leia. Depois de 70 dias isso do falecimento, o corpo dele estava deitado no chão, e de repente naquele momento acontece que veio o irmão do Jacó, quem era irmão? Esaú, e falou: escuta, aqui não vai enterrar ele não. Os filhos, as 12 tribos falaram: como não? Por que não? Falou: olha, essa caverna era do meu pai, era do meu avô, ele comprou, meu pai ele herdou a caverna, ele deu, quando meu pai faleceu, eu e meu irmão herdamos, somos herdeiros legítimos, eu e meu irmão. Num túmulo ele enterrou a Leia, esposa, outro túmulo é meu, ninguém vai enterrar ele no meu túmulo, esse túmulo é meu, ele falou. Os irmãos, os 12 filhos argumentaram: não, mas tio, o senhor vendeu o túmulo para o nosso pai. A gente sabe, o senhor vendeu a primogenitura. Depois, quando o nosso pai voltou da casa do Labão, ele pegou, fez um monte assim de ouro e prata, falou: quer vender o túmulo? Você aceitou, você vendeu o túmulo. Esse túmulo é do nosso pai. Ele falou: e vocês têm contrato? Malandro, né? Tentou enrolar. Mas Jacob não era bobo, conhecia o irmão. Ele tinha contrato, sim. Eles falaram: a gente tem contrato, sim. Você fez o contrato. Falou: e cadê o contrato? E o contrato estava no Egito. Então eles pegaram, mandaram para o Egito o Naftali, uma das 12 tribos, um dos 12 filhos. Naftali, está escrito Naftali, Ayalash Lucha, anotei no Imnei Shafer. Naftali, ele corria como uma gazela. Ele começou a correr para o Egito. Quanto corre uma gazela? 40 por hora? Não sei. Bom, mais ou menos, não sei. Ele corria muito. Se naquela época tivesse campeonato de corrida, Olimpíadas, essas coisas, ele ia ser campeão mundial. Se ele fosse se candidatar, é claro que tem coisa mais importante para fazer do que ficar postando campeonato de corrida. Com certeza, uma das 12 tribos não ia para ficar fazendo essas coisas. Ia sentar e estudar a Torá, fazer coisas mais produtivas. Enfim, não que seja proibido, certo? Mas, voltando ao assunto, mandaram o Naftali correndo. Ele foi correndo para o Egito. Enquanto isso, tinha um rapaz lá. O nome desse rapaz era Hushim. Hushim, ele era filho de Dan, uma das 12 tribos, filho de Jacó, neto de Jacó. Ele estava lá e começou a perguntar: por que não enterra o vovô? Por que não enterra o vovô?
E ele tinha dois problemas, esse Roshim. Um, ele era surdo. Ele não escutava. O segundo problema, ele era muito estourado, muito bravo, mas nervoso, impulsivamente. Por que não enterra a vovó? Por que não enterra a vovó? E não, eles gritavam, porque o Esaú não quer deixar, o Esaú não quer deixar, o Esaú não deixa. Ele não escutava. E por que não enterra a vovó? Aí ele falou, peraí que eu vou pegar meu aparelho auditivo, Shofarex. Pegou um shofar, botou assim, gritaram no shofar, Esaú não quer deixar, Esaú não quer deixar. Ele falou, o quê? Esaú não quer deixar, ele ficou muito bravo. Falou, ele deu um pulo, tirou a espada da bainha, cortou a cabeça do Esaú, a cabeça do Esaú começou a rolar, rolou. A cabeça do Esaú bateu na barriga do Jacob, que estava deitado ali 70 dias. Naquele momento, Jacob sentou, olhou para a barriga do Esaú, olhou para a cabeça do Esaú, deu uma risada e voltou a dormir. E falaram nossos sábios, o patriarca Jacó não morreu. Essa é uma história, assim está escrito no Talmud, não morreu. A cabeça do Esaú, inclusive, foi enterrada ali junto com Jacob. O corpo, de acordo com alguns midrashim, levaram para a Itália. Alguns falam que foi para Calábria, não sei. Levaram para a Itália, enterraram lá a cabeça junto com Jacob. Você vai lá visitar o Hebron, vai lá nessa caverna. Então você tem lá, que é hoje tem uma construção ali grande. Você vai lá, você tem o túmulo dos patriarcas, túmulo da Adão e Eva, e você tem também um local onde tem lá um sinal. Aqui está a cabeça do Esaú. Não sei se alguém foi lá alguma vez. Tem lá um sinal aqui, já é a cabeça do Esaú. Isso que dá se meter com coisa ruim, né? Acaba perdendo a cabeça. Bom. É. Enfim. A Gemara continua e fala, mas escuta. De graça fizeram um discurso fúnebre. De graça enterraram ele lá. De graça embalsamaram ele. Essa é a pergunta da Gemara. Essa linguagem também. Responde a Gemara, Mikrani Doresh. Fala, olha, eu estou te mostrando o que está escrito na Torá. Ele traz um outro versículo de um outro lugar do Tanakh. Como é que era o versículo? Eu não me lembro exatamente, mas é um versículo, posso depois ver na origem, não me lembro esse versículo exatamente, mas um versículo que fala sobre, futuramente, Deus vai trazer os descendentes de Jacó da terra do cativeiro deles, e compara os descendentes de Jacó com Jacó, e conclui a Gemara, conclui o Talmud, assim como ele está vivo, assim como a descendência do Jacó está viva, ele também está vivo. Ok? Assim fala o Talmud. Estou te explicando o que está escrito na Torá. Você me fala, teve um discurso fúnebre, teve embalsamento, teve enterro aqui, ok, tudo bem, nossos olhos viram, os olhos das pessoas viram, ok, mas na Torá está escrito ao contrário. O que eu posso fazer? Isso que responde o Talmud. A Torá está escrito ao contrário, que ele está vivo. E aqui tem muitas explicações, né? O que quer dizer que ele está vivo, né? Como se... Porque ele vive através dos descendentes. Então tem assim, tem... Comparado com Enoque. Comparado com Enoque. Vamos devagar. Então assim, um por um. Tem muitas explicações. Tem um comentário mais simples que fala, olha, o legado do Jacó, ou seja, a vida do Jacó era o quê? Não era uma vida de comer batata frita, comer hambúrguer. Não era essa a vida dele. A vida dele era o legado, era a Torá, era o judaísmo, era Deus, era a unicidade divina. Então, esse legado ele deixou para os filhos. Então, assim como os filhos estão vivos, continuam guardando o legado de Jacó, como se ele estivesse vivo também. Essa é uma explicação superficial. Existe uma explicação mais profunda que vem do Arizal, que fala sobre reencarnação. Ele fala o seguinte, a vida de um tzadik,
é diferente da vida de pessoas simples como nós, certo? Então, a gente come porque sente fome. Ou alguns, né, um nível mais baixo, come porque está gostoso. A gula está gostoso. Enfim, a gente come, tem isso muito. A gente gosta da comida. A gente toma banho porque a gente está sujo, higiene, está sentindo cheiro de suor, precisa se lavar. Um tzadik, a vida dele não é uma vida corpórea. A vida dele é uma vida espiritual. O corpo é uma vestimenta. O corpo é uma vestimenta para a alma somente. Então, quando ele come, ele vai dar para o corpo de comer. Ele próprio não quer comer. Ele quer ficar ligado, conectado com Deus, assuntos espirituais. Ele come porque precisa dar para o corpo de comer, alimenta o corpo. Certo? Alimenta o corpo, ele precisa lavar o corpo, então ele vai lá, nem você lava seu carro, ele lava o corpo dele. Certo? A vida dele é a alma, o corpo é uma vestimenta, é uma roupa. Uma coisa externa, a essência dele. Então, no caso do patriarca Jacó, fala o Arizal. Ele faleceu, ele logo reencarnou nas 12 tribos. Então ele somente trocou de corpo, certo? Então se ele trocou de corpo, você pode falar que ele morreu. A vida dele não era o corpo, a vida dele era a alma. Ele dava de comer para o corpo, ele dava banho no corpo. Então aqui é a mesma coisa, certo? Ele em vez de dar banho para esse corpo, agora tem que dar banho no outro corpo. Em vez de alimentar esse corpo, tem que alimentar outro corpo. Então ele trocou de vestimenta. Você pode falar que ele morreu? Você troca de paletó, você troca de blusa, troca de calça. Você morre, você trocou de roupa. Então, responde o Arizal, ele reencarnou nos 12 filhos. E é por isso que ele fala que ele não morreu, ele está vivo ainda. Ok? Muito bem, essa é uma explicação. E tem uma explicação que vai mais a fundo. O Rebbe, ele traz essa explicação. Ele fala... Tem mais alguns que falam sobre eles que não morreram. Jacob Avi, o patriarca Jacó não morreu. Está escrito também outro, Moisés, está escrito que não morreu. Moshe Lomet. Certo? Moisés? Nos 12 corpos. A alma, ela subdivide, pode se dividir em vários corpos. Ela não é limitada igual ao corpo. Ela pode se subdividir em vários corpos. Então ele podia estar nos dois ao mesmo tempo. Certo? Ela não está limitada igual o corpo está limitado. Ok? Mas cada um já tem a sua alma. Então ele recebeu mais uma alma. Sim. Então, não era reencarnação, era algo que se chama de ibur, gravidez. É diferente. E encarnação só falece, ela nasce em outro corpo. Ibur é gravidez. O que é gravidez? Você olha para uma mulher grávida, você fala, bom, tem uma pessoa ali. Na verdade, tem duas. Você está vendo uma, mas tem duas. Ela, mais uma. Principalmente no início da gravidez, você nem sabe. Tem duas pessoas ali. Se ela tem gêmeos, tem 3 pessoas ali. Então, o processo de Ibur pela Kabbalah é que a alma, ela volta numa pessoa viva. Então, você está com 2 almas, a sua e uma que está pegando carona com você. Então, por isso que é chamado de Ibur gravidez, porque tem 2, você vê uma. Pode ter 3, pode ter gêmeos, e você só está vendo uma pessoa, mas tem 3 almas ali. Pode ter até 4. 3 gêmeos. Até 4, a original, e 3 que estão pegando carona. Isso é chamado de Ibur. Isso acontece também. Isso pode acontecer em função da pessoa que está no corpo e recebe uma alma especial, como por exemplo dos filhos receberam a alma do pai do Jacó, que era uma alma muito especial. Isso dá uma força muito grande para eles, para servir a Deus. Não fazia parte do conhecimento, né? Não tinha esses pecados que todos nós temos. O Jacó, ele veio depois, assim, então ele estava... inclusive, uma das missões dele era fazer um concerto nessa árvore do conhecimento. Um concerto específico ele fez. Com a história da compra da primogenitude, e pegando as bênçãos do pai, ele conseguiu fazer um concerto ali na árvore do conhecimento. Mas as tribos quando receberam a alma do pai, uma força muito grande para servir a Deus. Isso é chamado de Ibur. Às vezes vem para ajudar a pessoa que está no corpo, e às vezes vem para ajudar a alma que está sendo incorporada, certo? Mas talvez quando a gente falar sobre uma aula sobre reencarnação, a gente pode falar mais sobre esse assunto.
Então elas entraram no processo de Ibur, gravidez, alma de Jacó, na alma dos 12. O Rebbe fala mais um que não faleceu, está escrito em Moshe, Moisés não morreu. Está escrito em Moshe Lamed, está escrito, o mundo fala, Moisés não morreu. E aqui fala o Rebbe, um ponto em comum que existia, e a gente vê a mesma coisa no Moisés, está escrito o seguinte, que em cada geração desce uma partícula da alma de Moisés, de Moshe Rabbeinu, no líder daquela geração, no grande tzadik daquela geração, alimenta e dá força para aquele líder para guiar o povo judeu e todas as pessoas do mundo a servirem a Deus. Então, cada geração tem uma centelha, uma faísca da alma de Moisés, de Moshe, que entra no líder da geração. Então, a mesma ideia, certo? Moisés só troca de roupa. Antes ele estava na roupa de Moisés, depois ele entrou na roupa do Baal Shem Tov, depois na roupa do Rebbe de Lubavitch. Você pode falar se ele trocou de roupa, ele morreu? Não. Está vivo. A alma dele está aqui no mundo físico ainda, trocou de roupa, mas está vivo. Essa é a vida dele. Okay? Mesma ideia com Moisés. Notam no líder, sim. Você vê uma pessoa que se destaca. Certo? Toda geração tem aquele que se destaca. O próprio já está sabendo o que está ocorrendo. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Ele sabe. É uma pessoa muito especial, muito elevada, né? Pode ser que nem todo mundo concorde. Por exemplo, você tem líderes, né, você tem líderes de gerações e de opositores. Por exemplo, até o Moisés teve opositores. Teve a turma do Korah e seu Zé. Ele conseguiu juntar 250 chefes contra Moshe, 250 grandes rabinos contra Moisés. Então, mesmo que a pessoa é um líder, ele pode ter como é que se chama? Oposições. Como a gente viu, Baal Shem Tov tinha opositores, mas ele era o líder, ele era o Moisés da geração. Esses líderes também têm. Talvez tem diferenças entre eles e Moisés. Está escrito que Moisés não teve um profeta tão grande como Moisés que viu Deus face a face. Certo? Então, está escrito que Moisés, Lokam Naviot que Moshe, Asheraot, Hashem, Panim, que não vai se levantar um outro profeta como Moisés que conheceu Deus face a face. O Rebbe, ele traz que, está escrito lá, o Mashiach, ele vai ser um profeta de nível de profecia próximo a Moisés. E ele traz no Midrash, muito interessante isso, Midrash chamado Ilkut Shimoni, que ele fala o seguinte, próximo, o que é próximo? Então você fala próximo a Moisés, significa que ele é um pouquinho inferior. Está escrito e não conheceu? Ele fala que, Ilkut Shimoni, que próximo pode ser assim, agora próximo pode ser assim também. Ele é um pouquinho a mais, ele ainda está próximo também, não está longe. Próximo acima. Sim, falou o Ilkut Shimoni. Está escrito que não vai se levantar, não se levanta outro profeta no povo judeu como Moisés, que conheceu Deus face a face. O Rebbe explica isso para o assunto de conhecer Deus face a face. Mas para outros assuntos, o nível de profecia de um outro profeta, como o do Mashiach, pode ser superior. Você traz o Rebbe. O Rebbe traz isso em um discurso, em um lugar muito interessante. Mas onde é que a gente estava? Sobre Moisés, certo? O Rebbe explica o seguinte, sobre Moisés e sobre Jacó em específico, está escrito nos dois que eles não morreram. Sobre outros tzadikim também está escrito algumas linguagens, vai Gvá, Yasef Lamá, que eles se juntaram ao seu povo. Está escrito em todos os tzadikim que eles mesmo depois de mortos continuam vivos, mas lá menciona mesmo depois de mortos. Sobre Jacó e sobre Moisés está escrito explicitamente não morreram. Porque, falou Rebbe, os dois têm uma coisa em comum. Os dois têm um ponto em comum. Sobre Jacó está escrito Titen emet le'Yaakov chesed le'Avraham. Está escrito nos Salmos de emet. O que é emet, pessoal? A verdade para Jacó, a bondade para Abrão. Cada tzadik, ele tem uma qualidade específica dele. Certo? Abrão era bondade. Ele dava de comer para todos os idólatras
botou uma tenda entre Sodoma e Gomorra, recebia as visitas, dava para eles comer de graça, e assim ensinava o monoteísmo para as pessoas, o caminho de Deus. Ele era a bondade. Isaac, ele estava ligado com a severidade. Gevurah, Yaakov é Tiferet, está ligado com a verdade, beleza? E também com a verdade. Yaakov é verdade. Escrito Tenemet Yaakov. Quando está escrito também sobre 3 pilares o mundo se sustenta. Ética dos pais. Sefirot, muito bem, Cássio. Sobre 3 pilares o mundo se sustenta. Sobre a bondade, sobre a Torá, Avodah U'Gemilut Chassadim, sobre a Torá, sobre a Avodah, o serviço a Deus, que eram os sacrifícios, e hoje são as orações. O Gemilut Chassadim é a bondade, a caridade. São 3 pilares que sustentam o mundo. O pilar da bondade é representado pelo Abrão. O pilar do trabalho e serviço a Deus, a Avodah, é representado pelo Isaac, que é o lado esquerdo, o lado da severidade. Enquanto que o pilar da Torá está ligado com o patriarca Jacó, que é o pilar do meio, que é Tiferet. Jacó, está escrito Jacó, Ishtam Yoshev Oalim, que o patriarca Jacó, ele era um homem ingênuo, sincero, sentava nas tribos, ele ficava sentado nas tendas, ele ficava nas tendas de Torá, de Shem e de Ever, estudando Torá. Ele, antes de casar, ele ficou 14 anos no mês de Shivá estudando Torá. Esse era o assunto de Jacó, que ele estava ligado com a Torá, estava ligado com o atributo da verdade. Mesma coisa Moisés, está escrito Moshe Emet, Vetorato Emet. O que gritaram os filhos do Korah que caíram no abismo? Moisés, ele é a verdade, sua Torá é a verdade. Moisés está ligado com a Torá, está ligado com a verdade, certo? O Rebbe fala o seguinte, verdade é algo imutável. Algo que hoje é assim e amanhã pode ser assado, já não é uma verdade verdadeira, absoluta. Pode ser que não seja mentira, mas ainda não é o que a Torá considera de verdade absoluta. A definição de verdade pela Torá é algo imutável para sempre. Então, a Torá Temet, ela é imutável. Ela não se adapta a condições climáticas, não se adapta a condições de moradia, de tempo. Você falar, hoje vivemos no Brasil, hoje é um país quente, tropical, então a gente não precisa, sei lá, o judeu não precisa mais usar o talit, o tzitzit, porque esquenta. A mulher não precisa cobrir a cabeça, porque esquenta. Ou pode andar com vestimentas curtas, porque é um país no verão, é calor. Não. A Torá não quer saber do clima, não quer saber onde você mora. Essa é a verdade. Ela não se adapta às condições. Você que tem que se adaptar a ela. Então vai morar na Europa, não sei. Compra uma casa na Europa, no verão você vai para lá, no inverno você desce para cá. Se vira. A Torá é verdade. Você que se adapte a ela. Certo? Não tem conversa. A Torá é a Torá verdadeira. A Torá Temet, ela é imutável. Assim também, quando a gente fala que Jacó, ele é verdade, e Moisés é verdade, eles são imutáveis. Não é que hoje eles existem e amanhã não. Quando se fala que eles são imutáveis, eles não mudam. Você não pode falar que espiritualmente ele está, fisicamente não. Ele fala, não. Até materialmente você tem que dizer que eles estão. Ah, mas fizeram o cortejo fúnebre do Jacó. Enterraram o Jacó. Fizeram discursos fúnebres. Por favor. Responde o Talmud, isso está escrito na Torá. Eu aprendo da Torá que ele está vivo. Você não entende? O problema é seu. Você tem um problema. Né? A Torá é a verdade. Está escrito. Não morreu. Não morreu. Certo? E aí ela conta essa história de que 70 dias depois ele levantou, deu um sorriso, voltou a dormir. Deitou novamente. Então realmente a gente não consegue entender tudo, mas o que a Torá fala é verdade. Isso assim, a Torá falou sobre o patriarca Jacó. É sinal que isso é verdade. E a gente tem que lidar. A gente tem outros que também não faleceram, a gente sabe. Rabi Yehuda Nassi, aquela história do Rabi Yehuda Nassi, foi aquele tzadik que ele compilou as Mishnayot. Mishnah é o primeiro livro da Torá oral que foi colocada no papel. Rabi Yehuda foi aquele que compilou, foi um grande tzadik. Ele vivia no século 2, se não falha a memória, século 2. Não, Mishnah, vem a palavra estudamos, né? Então, ele quando faleceu, enterraram ele e tudo, eu já contei essa história aqui, mas os filhos estavam reunidos na casa da mãe da viúva,
sexta-feira à noite, para fazer o Shabat juntos com a mãe, com a viúva. Alguém bate na porta, né? Aí eles perguntam quem é. Aí responde uma voz, sou eu. No, abre, sou eu. Aí um filho olhou para o outro e falou, você escutou o que eu escutei? O outro falou, mas é a voz do papai. Como? Aí perguntaram, eu quem? Falou, não sou eu. Vai abrir ou não vai? O filho foi lá, tremendo assim, abriu a porta. Estava lá o homem, o defunto, em pezinho. Não defunto mais, né? O homem vivo, não sei. Estava lá, o pai deles. Ele não veio de mortalha. Está escrito que ele veio com a capota de seda para comemorar o Shabat também. Ele entrou, os filhos, né? Um se olhou, todos olharam ele. Ele começou lá, fez o Kiddush, sexta-feira à noite, cantou as musiquinhas. Shalom Aleichem, cantou. Fez o Kiddush, foi embora. Os filhos não entenderam nada, nada. Passou-se mais uma semana, eles estão novamente reunidos na casa da mãe para comemorar o Shabat. De novo, alguém bate na porta, o filho olha para o outro e falou, não. De novo, abriram, estava o homem lá, estava a Rabiúda. Isso aconteceu por várias semanas, isso se prolongou. E explica um dos comentaristas por que isso aconteceu com o Rabiúda e não com outros. Então aqui o Rabiúda tinha uma coisa interessante. Rabiúda, ele tinha muitos alunos fiéis, devotos a ele, que amavam ele até o fundo da alma. E os alunos anunciam, quando ele realmente faleceu, Nafshi, está escrito no Talmud, que a alma descansou. Então os alunos, eles anunciaram que aqueles que falarem que o Rabiúda morreu, a gente vai furar ele com espada. Eles anunciaram na cidade, se alguém falar que o Rabiúda morreu, a gente vai furar com espada, falaram assim. E falaram pelo fato dos alunos terem uma convicção, uma devoção tão grande ao Rabiúda, uma fé tão grande no Rabiúda, amavam tanto o Rabiúda, e falaram, aquele que falar que o Rabiúda morreu, a gente vai furar com espada. Rabiúda, por isso, voltava, não morreu. Os alunos não deixaram ele morrer. Né? E esse exemplo a gente vê hoje em dia também. Mas hoje em dia o Rebbe, ele falou muito claro, deixou coisas muito claras para a gente, diretrizes muito claras. Bom, a gente sabe, isso a gente já sabia antes do Rebbe falar, que em toda geração precisa ter um Moisés, precisa ter um Moshe Rabbeinu. A faísca de Moisés desce em cada geração, entra no corpo de um tzadik para liderar o povo. Isso a gente já sabia desde que o Tânia foi escrito. Isso está no capítulo 2 do Tânia, do Likutei Amarim. Uma coisa clara que tem que ter um tzadik aqui, não basta Moisés. Cada geração tem um dele. Na nossa geração é o Rebbe. Então, se alguém acha que realmente o Rebbe, Bar Minan, já, né? Então ele tem que procurar um outro. Né? Senão, tudo que foi estudado não vale nada. E ninguém procura, todo mundo sabe. A gente pode ter uma pergunta: o que aconteceu no 3 de Tammuz? O que aconteceu lá? A gente viu cortejos, né? Viu discursos ou coisa assim. A gente pode ter uma pergunta, mas nossa pergunta não é sobre a Torá. A Torá é verdadeira. O que ela fala, tem que ter um tzadik aqui, tem que ter. Ele está aqui. Os nossos olhos não viram outra coisa? Ok, a gente não entende tudo. Nossa pergunta não é sobre a Torá. Nossa pergunta é igual a pergunta da Gemara. A gente não entende o que aconteceu, o que os nossos olhos viram. Mas aqui uma coisa muito interessante. O Rebbe, ele traz que existe um processo pelo qual a presença divina ela desce para o mundo. A santidade permeia o mundo. Isso começou na entrega da Torá, através do cumprimento das mitzvot, por 3.000 anos do povo judeu, mas foi intensificado esse processo com o surgimento do Baal Shem Tov, onde ele começou a trazer cada vez mais divindade para o mundo, através da divulgação da Hassidut, da filosofia hassídica. Isso deu um passo muito grande. Quando o primeiro Rebbe de Chabad, o Alter Rebbe, o Admor Azaken, ele escreveu o Tânia, ele foi aproximando cada vez mais essa divindade ao cérebro humano, ao conhecimento da divindade, cada vez mais para baixo. Isso foi cada vez dando um pulo cada vez maior em cada geração que se passava, até que futuramente a Terra estará preenchida com o conhecimento de Deus, como as águas preenchem o mar. Todos os povos, como fala o Rambam,
todos os homens vão se ocupar somente com o fazer de conhecer Deus, de acordo com a possibilidade de conhecimento humano. Então, cada vez mais vai descendo essa santidade. Essa santidade, ela vai permeando e vai penetrando até mesmo na parte material do mundo, certo? Então, Mashiach é aquele que leva o mundo a seu objetivo final e faz essa ligação do infinito, do Ein Sof, do eterno, com o mundano, com o físico, com o nosso mundo material. Mashiach é que ele faz essa ligação do infinito com o finito, do eterno com o limitado, com o passageiro. Então, por isso, o Mashiach, ele tem que ter as duas coisas, falou Rebbe. Ele, de um lado, é um homem de carne e osso no mundo físico e material. De outro lado, ele está permeado com esse infinito, ele está permeado com essa eternidade, certo? Ele está permeado com isso, por isso ele consegue ligar essas duas coisas. Então, isso foi coisas que o Rebbe ensinou, que o Rebbe falou. E ele falou justamente nos últimos anos, últimas palavras, os últimos ensinamentos, certo? Foi isso. Os últimos ensinamentos foi nesse sentido. Então, nada é por acaso. O Rebbe ele já pegou, quando o Rebbe anterior faleceu em 1950, 1710, e o Rebbe nos últimos anos, o Rebbe anterior, também falou sobre vida eterna, vida infinita, vida sem... Assim, en passant, by the way, em alguma fala. E o Rebbe pegava aquele detalhezinho e fazia daquilo uma grande, tá vendo? O Rebbe ele falou, o Rebbe está vivo, falava sobre o Rebbe anterior. Para nós, o Rebbe deixou coisas muito explícitas, muito claras. E quem lê aqui não tem dúvida. Então, se isso o Rebbe falou, com certeza, essa é a realidade de hoje em dia. O Rebbe está junto conosco ainda, fisicamente, no plano físico e material, no corpo físico. A gente não consegue entender, a gente não vê, mas essa é o que a Torá fala para a gente. É isso que a gente realmente acredita e tem certeza. Mas que a gente possa realmente já não ficar só com esses estudos e com essas certezas, a gente já quer ver o Rebbe fisicamente aqui embaixo, na redenção verdadeira e completa, e que, se Deus quiser, vai acontecer bem breve em nossos dias. Amém. Muito bem, aí eu queria também escutar de vocês perguntas. Eu vi que antes da aula, estava lá rezando, escutei perguntas aqui, respostas. Se ele não mudar, obviamente não vai precisar ressuscitar. São 8 que precisam ressuscitar. Esses outros personagens, eles não vão ressuscitar. Assim, eles vão estar com a gente, está escrito que eles vão estar aí, né? A princípio, se não houver, não precisa ressuscitar, você tem razão, né? Provavelmente, a gente não sabe exatamente como vai ser. Exatamente a gente não sabe. Mas, se Deus quiser, a gente acredita que vai ser em breve. Né? Oi, Magali. Assim, a Torá não entra nesses detalhes, sim, mas com certeza ele soube, porque ele achou que morreu. De repente o José está aí, então me explica isso, né? O que aconteceu? Quando avisaram ele pela primeira vez, ele foi muito relutante em aceitar. Mas depois entrou a ficha, depois caiu a ficha. Nós podemos ter a fotografia do resto de nossa casa, porque eu sou corretora, eu já visitei várias construtoras, né? Lá na Fidel, lá no. Teve uma outra que eu visitei que tinha fotografia de porque eles são judeus. Os proprietários são judeus, e eles têm uma fotografia do Rebbe na parede. A gente, assim, nós podemos, se quisermos, né, ter a fotografia do Rebbe. Boa pergunta, então.
Tem gente vendo aqui, eu vou perguntar para eles também. A Magali perguntou se um menor pode ter a fotografia do Rebbe em casa. Então, não só o retrato, não só que pode, mas é muito bom também ter. Traz boas energias, bons fluidos, isso inspira a pessoa, é uma coisa muito boa. É. Ok. Quem primeiro? Pode? Tanto faz. Assim, você viu a Hashem passo a passo. Como é isso? Se Hashem ok, boa pergunta. transcendental, né? Como que Moshe viu, sendo que homem algum poderia ter? Outra coisa, Moshe não poderia fazer uma imagem de Hashem se ele já viu na hora das orações, como uma imagem de Hashem que nunca podia fazer. Então, assim, não, está escrito assim, que Moisés pediu para ver aí, Arene Neto que me mostra a sua glória. Deus respondeu para ele que Loyar Ein Adam Vachai, que uma pessoa não pode me ver e sobreviver. Então Deus falou, Verai Tetachorai, Panai Loirahu, você vai ver minhas costas e minha face não verás. Certo? É claro que isso também é de uma maneira, como é que chama? Figurada, não literal. Porque a gente sabe que um dos princípios judaicos é que Deus não tem uma forma, certo? Um corpo. Deus, ele não tem uma forma, um corpo, como a gente estudou também na Kabbalah, quando a gente fez os mundos espirituais, a essência divina. Deus está acima de qualquer forma material, certo? Então, isso tudo é no sentido figurado. Está escrito que a Torá usou do antropoformismo para se comunicar conosco. Ele usou, Deus tirou o povo judeu com o braço forte, com a mão erguida, mão direita, mão esquerda, face de Deus. Então, a Torá usou desses termos para que a gente pudesse talvez entender. Mas é claro que Deus está acima disso, né? Ele não tem uma face, não tem isso. Então, no sentido figurado, né? Por isso que não tem imagens, não tem nada. Né? Então, ele está escrito, isso que ele viu a parte de trás, não a face, significa a face em hebraico, panai, vem da palavra pnimi, que é parte interna. Então, até um certo nível ele teve acesso, mas a parte mais interna não consegue mais ter acesso. Porque Loyar Ein Adam Vachai, um homem não é capaz de viver e sobreviver. Certo? Então, a profecia do Moisés foi até o mundo de Atzilut, quando ele estava revestido em Briá. Níveis inferiores do mundo de Atzilut, revestidos em Briá. Foi o maior profeta. Né? Está escrito, Isaías foi até o mundo de Briá, Ezequiel, se não me engano, até Yetzirá. Quem mais teve? Ezequiel, Isaías. Jeremias até Asiá, eu acho. E Moisés, Atzilut, quando estava revestido em Briá. O maior profeta. Mas isso mesmo é a parte externa, não é a parte interna. Certo? A parte de trás, não da frente. Mas da frente, nenhum homem conseguiu me ver. Certo? Não existe. Tem outra explicação. Loyar Ein Adam Vachai. Loyar Ein não vai me ver. Adam, um homem. Vachai. E até mesmo Hayot HaKodesh. Os anjos não conseguem me ver. Assim falou Hashem. Não pode ver na sua plenitude. Na sua parte mais interna e profunda. Mas níveis de divindades dos mundos superiores, um profeta consegue atingir. Isso Moisés atingiu mais do que outros profetas. Ele consegue ver níveis de divindade, certo? Energias. A gente não conhece isso. Uma coisa assim, uma glória, uma coisa. Exatamente. É uma glória divina, certo? A glória divina é essa luz, essa energia que ela se reinveste nos mundos superiores. Isso um profeta consegue ver, né, sentir. Mas isso não é a parte mais profunda de Deus. Isso é uma glória, uma coisa externa. Né? Sim, sim. Sim. Foi mais pontual mesmo na aula que agora eu estava falando sobre que a cada geração ia ter uma partícula da mãe de Moshe que iria iluminar uma geração, toda aquela geração. Né? Eu queria saber se isso seria um tipo de processo de Ibur, também. Isso não é exatamente isso. A reencarnação? Não, provavelmente Ibur. Tá. Oi, sou Moisés. Então, Mashiach, ele vai vir ou vai voltar?
boa pergunta. Ele Ele vai se revelar. Nós acreditamos que foi iniciado um processo, certo? Estamos no processo da era messiânica já. Está escrito na Torá, Yebot Mashiach, os dias de Mashiach, e o Rebbe fala, não, o dia que Mashiach chega. São os dias, é um processo. Esse processo realmente já foi iniciado e vai culminar com a revelação do Mashiach, se Deus quiser. Isso é um processo, né? É difícil dizer. O que você chama de era? É difícil, eu não sei também. É uma pergunta que a gente precisa estudar. O que você define era messiânica, né? Quer dizer, o que é a era? Era a construção do terceiro templo. A revelação de Mashiach, o que é a era messiânica, né? O próprio Maimônides, ele traz o seguinte, ele se contradiz, uma aparente contradição. Ele traz um dia que em Benimot Mashiach Leshabud em Benimot Mashiach Lelamazé Elashabud Malchuyot Bilvad, que não existe nada entre os dias de Mashiach e a nossa vida hoje em dia. Não vai ter nenhuma diferença entre a nossa vida e os dias de Mashiach, essa linguagem do Maimônides. Somente Shabud Malchuyot, ou seja, o judeu não vai estar mais sendo perseguido pelas outras nações e vai poder então estudar a Torá, professar sua fé. Essa é a linguagem do Maimônides. Ou seja, que não vai ter diferença. Em outro lugar, Maimônides escreve na Epístola do Iêmen sobre várias coisas que vão acontecer na era messiânica. Ele traz lá, na era messiânica, então, o lobo vai morar com o carneiro e que várias coisas assim que mudam o curso natural da natureza, do nosso mundo. Então é uma aparente contradição. Se você fala que não vai ter mudança, então como é que você fala que vai ter milagres grandes? Não. Analisando bem, pensando bem. Vou responder. Já vou responder. Deixa. Não. Isso mas pode ser. Ótimo. Ok, eu já vou responder. Tem uma opinião dessa no Talmud, eu já vou responder. É assim. A mesma contradição você encontra no Talmud. A fonte do Maimônides, que ele fala que não tem mudança entre nossa época e os dias de Mashiach, está no Talmud isso. De outro lado, o Talmud ele traz muitas coisas milagrosas que acontecerão na era messiânica. O Rebbe ele traz isso. E traz vários comentaristas que tentaram, de alguma maneira ou outra, solucionar essas aparentemente contradições. O Rebbe ele mostra que os comentaristas realmente não são apropriados, ou que tem falhas aqui. O Rebbe ele fala o seguinte, ele fala, são duas etapas. Na primeira etapa, realmente, não existe mudanças no curso da natureza. Só que na segunda etapa, aí sim, os mortos vão ressuscitar, vai ter todos os milagres que estão escritos nos profetas. Então, por isso que a gente fala, e o Rebbe me ensinou uma vez, os dias de Mashiach começaram. Vivemos já na era, não na era, talvez a gente não pode definir como era messiânica, mas são os dias de Mashiach. Enfim. Mas um processo começou e a gente está próximo, isso a gente sabe. Então, só vou responder do Sr. Moisés, ele falou que Mashiach pode ser Hashem. Existe uma opinião dessa no Talmud, opinião de Hillel. O Talmud já não aceitou essa opinião, que o próprio Hashem seria Mashiach, que é uma era, que ou seja, não tem um homem de carne e osso, como foi no Egito, que era o Moisés. Não. O próprio Talmud já empurrou essa opinião, tem que ser um homem de carne e osso. Maimônides traz que é um homem de carne e osso. Maimônides fala, chamou de Melech Beit David, quando surgir um rei da tribo da descendência de David, o Geba Torá, Vosek Bamitzvot, que David Aviv, que ele se ocupe da Torá, cumpre as mitzvot como Davi, seu pai. E traz mais uma série de condições, características. Então, você desconfia que essa pessoa é o Mashiach. Quando ele conseguiu, teve sucesso, construiu o templo e tal, esse é o Mashiach. Então, a gente vê no Maimônides, no Talmud, que é um homem de carne e osso. E a explicação do Rebbe, ele traz isso, que o Mashiach, ele vai ligar o infinito com o finito. Ele tem que ter as duas coisas dentro dele. Certo? Os dias de Mashiach e a era messiânica. Talvez a gente possa definir assim, talvez. Tem um texto lá em Malachi,
certo? Eles não têm certeza nisso, mas tem que se aprofundar um pouquinho mais para tentar ver. O texto lá em Malachi, capítulo 1, fala assim, né, que Hashem descerá do céu e morará na terra. Que sentido isso? Bom, você vê que na era messiânica, por exemplo, o primeiro discurso do Rebbe foi que a presença divina estava no sétimo céu. Eu falei para vocês uma vez isso, se lembram? Que Abraão, ele foi trazendo para mais perto, para o sexto céu, Isaac para o quinto céu, até que Moisés trouxe do primeiro céu para a terra. E está escrito que vimos Deus na entrega da Torá, escutamos Deus, vimos divindade. O povo viu, 6 bilhões de pessoas, aos pés do Monte Sinai, viram divindade, escutaram a voz de Deus diretamente. Então eles tiveram contato com Deus no mundo físico. Mesma coisa aconteceu quando Adão foi criado no paraíso, ele também conversou com Deus aqui embaixo. Quando o Mashiach chegar, essa presença divina vai voltar aqui para baixo, como era nessa época, certo? Eu estava tentando entender, não consegui compreender, porque, sei lá. Nós guardamos o Shabbat, o povo hebreu, nós, eu acredito que eu faço parte desse povo. Nós guardamos o Shabbat como um preanúncio do sétimo milênio. Ou não? Não, nós guardamos o Shabbat, assim, tem guardar e tem lembrar o Shabbat, né? E aqui vale a pena lembrar. Benor deve lembrar o Shabbat. Ele é proibido de guardar, é um pacto que Deus fez com a humanidade. Mas ele deve lembrar o Shabbat. Ele é proibido? Proibido. Proibido. Até mesmo, te falar, uma pessoa que está em processo de conversão, ele já está quase lá, só falta mergulhar no tribunal. Os rabinos falam, antes de acabar o Shabbat, risca um fósforo, acenda uma luz, certo? Porque é um pacto que Deus fez com a humanidade. Ele não pode guardar o Shabbat. Uma das poucas proibições do Brenor mesmo, de Deus, não pode. Mas ele tem obrigação, ele tem que guardar o Shabbat, lembrar o Shabbat. Ou seja, porque a gente lembra o Shabbat para lembrar que Deus descansou no sétimo dia. Para lembrar que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Né? O judeu trata o Noah. Então, os comentaristas falam o seguinte, que o Ben Noach, ele é o Ger Toshav, ele é o prosélito cidadão que tinha na época da Torá. O prosélito cidadão na época da Torá, ele recebia na frente de um tribunal rabínico, 3 rabinos, um tribunal, as 7 mitzvot dos filhos de Noé, e isso fazia com que ele saísse do estado de gentio e se tornasse um Ger Toshav, um prosélito cidadão, e um prosélito cidadão, de acordo com os comentaristas, ele tinha um nível intermediário entre o povo judeu e os gentios, certo? Ele se tornava judeu, mas ele já tinha um status a mais. Esse é o Benor de hoje em dia. Você podia falar que é uma semi-conversão, né? Rabino Meir, o discípulo do Shimon Bar Yochai, se não me engano, ele falou também que um Noah, um gentio que se ocupa das leis da Torá, ele é similar ao Kohen Hagadol, o sumo sacerdote. Ele falou isso em resposta a um outro comentarista, acho que o Hanan Bar Ben não sei quem, que disse que um gentio, cita também, disse que um não-judeu que se ocupasse da Torá, ele era condenado à morte, deveria ser condenado à morte. Então, aí, essa disputa, os sábios entraram num acordo em que o Noah, ele é similar ao sumo sacerdote quando ele estuda as 7 leis. Muito bem, César. Isso aí, está escrito isso no Talmud, Tratado de Sanedrim, se não me engano, acho que é a página 59, ele menciona isso aí. Ele fala que um Benoah, que estuda a Torá, é considerado igual o sumo sacerdote. E aí, surge a pergunta, mas ele é proibido de estudar a Torá? Então vem a resposta, quando ele se ocupa do estudo das 7 leis que ele tem, profundamente, então isso é como se ele fosse o sumo sacerdote. Ele é igual ao sumo sacerdote. Tem um nível assim muito elevado, muito especial. Só para memorial meu aqui, que eu esqueci, se é isso mesmo. Humanidade, a geração que existe hoje, ela, em termos de almas, são as mesmas almas, ou chegou um momento que parou de novas almas,
a partir desse momento são as mesmas, então fazendo os ticums. Isso, está escrito que hoje praticamente não tem almas novas, são reencarnadas. Praticamente. São reencarnadas. Uma pergunta muito fora, antigamente tinha o jeito de médico para resolver os problemas da comunidade. A pessoa pecava, sabia se ia ser apedrejado, morto, chicoteado, sei lá. Hoje, como é que funciona isso? Então hoje é assim, você não tem pena de morte hoje em dia, né? Não tem sinédrio, graças a Deus. Escrito. Quer dizer, graças a Deus, quer dizer, a gente não está triste que não tem sinédrio, mas de um outro lado, o povo hoje em dia não está talvez preparado para isso. Então, de outro lado é bom, positivo. Mas hoje você tem tribunais rabínicos também. Eles fazem os julgamentos entre os judeus. Beidin. Tem na cidade de São Paulo, tem em Israel, tem muitos, né? Só lá em Israel, cada comunidade tem um tribunal rabínico, comunidade grande. Então, você tem um litígio, você vai no tribunal com fulano, chamam um julgamento lá, os rabinos se juntam e fazem o julgamento. Mas superior àquele que se não é igual o Sinedrim, ele não tem poderes igual o Sinédrio, né? Ele não tem pena de morte, ele não faz Kiddush HaKodesh, quer dizer, outras coisas, mas para esses assuntos monetários, financeiros e tal, isso se resolve. O Sinédrio, se fala, o Sinédrio continuou um pouquinho depois também. Eles foram de lugar para lugar, mas depois sim, acabou se extinguindo. As perseguições foram muitas e tudo aí. Depois do São Segundo ainda existia, mas depois... Pode ser, eu não sei exatamente, mas pode ser. Durou um tempo ainda. Todo mundo tem dúvida. Os mais velhos primeiro, mais jovens. Oi, não escutei. Naturalmente, ele seria um local de julgamento preciso dentro da verdade, da pura justiça. Você tem... Não existe mais porque hoje em dia não quase tem justiça. Eu vou te falar, mesmo naquela época, às vezes, pela Torá, alguém era condenado, pelas leis, condenavam alguém. E no fundo o cara era inocente. Então a resposta para isso é o seguinte, que a gente não conhece os... Às vezes condenavam uma pessoa inocente. Podia acontecer. Mas está escrito que a justiça divina não falha. Do homem pode falhar, divina não. Para Deus, ele era condenado por uma outra coisa que ele fez no passado. Aí tem história sobre isso. Porque o próprio erro do tribunal contribuía para a Justiça divina. O tribunal errou, Deus não. Deus sabia. Só uma